A visão determinista do mundo evoca, de imediato, a física newtoniana e os escritos de Pierre-Simon Laplace. Não por acaso, Laplace era chamado de o Newton da França. Mas o assunto de hoje não é propriamente o determinismo científico em sentido amplo, mas especificamente o determinismo genético, que pode ser definido como a concepção reducionista de que os fenótipos podem ser completamente condicionados, isto é, causados e controlados pelos genótipos. Voltemos então nossa atenção para esta importante questão e suas implicações que demandam uma reflexão. A título de ilustração, cito duas frases impactantes a propósito dos expressivos resultados obtidos pelo projeto Genoma Humano e seus desdobramentos. O que somos e o nosso destino estão inscritos em nossos genes. E os genes nos fazem como somos e definem nossas capacidades e limitações. Frases que trazem assinaturas de especialistas renomados. Em nosso meio, o geneticista inglês Andrew Simpson declarou o seguinte em entrevista à revista Pesquisa FAPESP: a humanidade sempre procurou se desculpar usando o destino. Então, estou colocando o destino na genética. Continua ele: com meus filhos, também eu não penso. Meu Deus, se eu fizer isso, eles serão criminosos. Eles vão ser o que eu já defini no momento em que dei meus genes. Vale lembrar que Simpson já foi líder de importantes projetos nacionais de pesquisa, como o do sequenciamento genômico da bactéria Xylella fastidiosa, causadora da praga do amarelinho, que ataca plantações de laranja. É o primeiro fitopatógeno a ter seu DNA sequenciado. O trabalho foi matéria de capa da importante revista Nature e teve grande repercussão no cenário científico internacional. Mas voltemos ao nosso assunto. Então, somos meros reflexos do DNA? Poderíamos imaginar afirmações mais contundentes para exprimir a crença em um reducionismo biológico absoluto? As implicações dessa corrente de pensamento são inomináveis, a começar pela contaminação da biologia humana com o conceito metafísico de predestinação, que anula o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, a vontade independente, e que representa, por conseguinte, a negação do humano como ser dotado de responsabilidade, criatividade e senso ético. Se não somos livres para escolher entre alternativas possíveis de ação,
posto que, programados por nossos genes, então não somos moralmente responsáveis por nossos atos. Nesta visão, que nos tira o controle sobre nossas ações e sobre os rumos de nossas vidas, somos todos, como dizia o nobelista Konrad Lorenz, veículos sob trilhos. Máquinas que se movem inelutavelmente em direção a destinos pré-determinados. A tese do reducionismo genético tem muitos adeptos entre os biólogos. E o genocentrismo do biólogo pop Richard Dawkins é o exemplo mais famoso. Destaco aqui algumas frases polêmicas de seu livro O Gene Egoísta. Somos máquinas de sobrevivência, veículos robô programados cegamente para preservar as moléculas egoístas conhecidas como genes. O argumento deste livro é que nós e todos os outros animais somos máquinas criadas por nossos genes. Os genes nos criaram, corpo e mente. Então, somos tão somente expressões fenotípicas das instruções genéticas? Estamos, então, livres das penas por nossas faltas, uma vez que a culpa é da genética? Ora, o ser humano não é um mero veículo de sobrevivência para seus genes. É, ao contrário, a própria negação do animal geneticamente controlado. A cultura nos libertou do jugo dos genes. Nosso comportamento é moldado, em larga medida, pela aprendizagem, pelo que assimilamos de nossos pais e outros parentes, dos mestres, amigos e do ambiente sociocultural em geral. Não vivemos sob uma ditadura genética. Uma pessoa com potencial genético para a violência não deixa de ter liberdade para escolher comportar-se de maneira ordeira e respeitosa. Do contrário, se ela é uma marionete manobrada por seus genes, não poderia ser legal nem moralmente responsabilizada por atos de violência. De maneira similar, uma pessoa portadora de gene ou genes que predispõem ao alcoolismo, mas que não bebe, obviamente não desenvolverá o alcoolismo. Por outro lado, os deterministas devem alegar que os indivíduos geneticamente predispostos à violência ou ao alcoolismo não podem escolher entre ser ou não violentos ou ser ou não beberrões, argumentando que seus destinos, como os de todos nós, estão inscritos nos genes. As teses deterministas sobre o comportamento humano em sociedade também são compartilhadas por muitos biólogos. É nesse contexto que se inserem os sociobiologistas, concebida pelo renomado entomologista norte-americano
Edward Wilson, a sociobiologia, considerada por ele uma nova disciplina científica, é definida como o estudo sistemático da base biológica de todas as formas de comportamento social nos organismos, inclusive os humanos. A sociobiologia surgiu no início da década de 1970, fundamentada nos estudos de Wilson sobre a sociedade das formigas e de outros insetos. Posteriormente, o cientista expandiu a sociobiologia para englobar os comportamentos sociais dos vertebrados, inclusive nossa espécie. A sociobiologia humana, portanto, apresenta-se como uma teoria biológica evolutiva do comportamento social humano. Sem dúvida, o fator genético tem forte participação causal no comportamento social animal, mas isto pode ser estendido ao homem? Ou seja, nosso comportamento social é produto de nossa herança animal e evolutiva? A ideia de que o comportamento social humano, com toda a sua complexidade e diversidade, pode ser reduzida à teoria evolutiva neodarwiniana? Pois bem, isto tem sido duramente criticado, tanto por cientistas sociais quanto por biólogos ilustres como Stephen Gould. Ponderam eles que a sociobiologia humana não é apoiada pela evidência empírica e que nosso comportamento social é, acima de tudo, fruto da evolução cultural. Um processo adquirido, lamarckiano, e não darwiniano. Pesa ainda sobre a sociobiologia, especialmente a humana, segundo seus críticos, a dificuldade epistemológica de ser uma teoria irrefutável, no sentido de que é imune aos testes experimentais. Voltando ao gene egoísta de Dawkins, tecnicamente, o autor erra ao afirmar que os genes nos criaram corpo e mente, porque o desenvolvimento humano não depende apenas dos genes herdados dos pais, mas também de outros componentes do óvulo e do espermatozoide, como também das condições dos ambientes intrauterino, temperatura, umidade, nutrição, etc., e extrauterino, nutrição, criação, educação, interações sociais. Além disso, tanto fatores genéticos como mutações, quanto ambientais, como infecções, drogas, radiação, podem interferir no desenvolvimento pré-natal, principalmente no primeiro trimestre de gestação, e causar sérios danos ao embrião ou feto. E no âmbito da genética médica, os deterministas também enfrentam sérias dificuldades. Por exemplo, em muitos casos de distúrbios genéticos com padrão de herança
dominante, a presença de uma cópia do gene mutante não garante a manifestação do distúrbio. Ou seja, a presença da mutação patogênica por si não garante, não determina a manifestação das alterações fenotípicas. Não podemos falar em certeza, mas em probabilidade de que o gene se expresse. As predições dos fenótipos com base nos genótipos são, em geral, definidas em termos probabilísticos, que refletem incertezas. É assim a genética, uma ciência permeada por incertezas. E no caso das doenças hereditárias suscetíveis de tratamento eficaz, como muitos erros inatos do metabolismo, distúrbios metabólicos genéticos, o fenótipo pode não se manifestar de acordo com o genótipo correspondente. Tomemos a fenilcetonúria clássica como modelo ilustrativo. Quando bem planejado e instituído precocemente, o tratamento dietético com restrição do aminoácido fenilalanina na alimentação da criança previne a manifestação dos efeitos devastadores do gene patogênico nas funções neuropsicológicas. Pacientes fenilcetonúricos não tratados apresentam, entre outros problemas, deficiência mental severa, epilepsia e distúrbios do comportamento. Este é um exemplo notável de interferência do ambiente, ou mais especificamente, da medicina, por meio da dieta, no fenótipo clínico de uma doença hereditária, à revelia das instruções genéticas. Afetada com tamanha intensidade pela dieta restritiva, a fenilcetonúria clássica revela-se um distúrbio genético ambiental e não uma doença de causa puramente genética, embora esta seja a concepção determinista predominante ainda hoje. À medida que os mecanismos moleculares envolvidos na manifestação de doenças hereditárias vão sendo desvendados, interferências externas nas ações dos genes patogênicos, com alteração na expressão do fenótipo clínico, tornam-se possíveis e potencialmente valiosas no tratamento dessas doenças. Mais ainda, seria interessante saber o que os defensores do determinismo genético têm a dizer sobre os fenômenos epigenéticos, mudanças herdáveis, transmissíveis de pais para filhos, que não resultam de alterações do DNA, ou seja, fenótipos não condicionados ou determinados pelos genótipos. Os mecanismos de herança epigenética permitem que células com genótipos idênticos
adquiram e transmitam diferentes fenótipos. Isto nos ensina que a hereditariedade não envolve apenas genes, que a informação biológica não envolve apenas DNA. A ideia de determinismo genético obscurece a capacidade humana de criar, de inovar na ciência, na arte e em outros campos, assim como de fazer julgamentos e tomar decisões. Com essa ideia, dissipa-se o ideal democrático fundado em uma sociedade livre, aberta, pluralista e responsável. Felizmente, os genes não têm tamanhos poderes. Esse absolutismo genético é uma miragem. De fato, a vasta maioria das características humanas, e não só os traços físicos, resulta da interação entre hereditariedade e ambiente. Ambiente aqui entendido por alimentação, criação, educação, condições socioculturais, etc. É essa interação que nos faz como somos e que condiciona nossas ações e nossos futuros individuais. Conversando sobre Ciência é um canal destinado não a especialistas, mas ao público geral interessado em ciência e confiante no modo científico de pensar e conhecer. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal e compartilhe.